Olá, pessoal. Conforme combinado, vamos encerrar aí o assunto, né, de cana-de-açúcar nesse primeiro momento da aula, né, para depois darmos início à cultura do café. Então, nessa aula, eu vou falar sobre o manejo integrado na cana-de-açúcar, vou abordar os controles de pragas, os controles de doença e o controle de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar, ok? A princípio, a gente tem que entender o que é manejo integrado, que é esse sistema de decisão, né, de usar várias táticas de controle de pragas ou doenças ou de plantas infestantes. Então, essas táticas podem ser isoladas, elas podem ser associadas, né? E na verdade se trata de uma estratégia de manejo com base nas análises aí da relação custo-benefício, que leva em conta aí o interesse do produtor, né, ou o impacto que vai causar no ambiente e na sociedade como um todo, né? Quando a gente faz esse uso, né, de práticas associadas. Então, o tripé do manejo integrado, né, consiste em manter a população de praga, manter a população de doença ou de plantas infestantes em níveis abaixo daqueles capazes de causar dano econômico. Então, a gente precisa saber o nível de dano econômico, né, da praga, da doença ou da planta infestante para que seja efetuado o controle. E esse controle tem que utilizar técnicas que sejam apropriadas e métodos que sejam compatíveis com a cultura da cana-de-açúcar, obviamente, né? E da mesma forma, né, associar o ambiente, a dinâmica populacional da espécie, né, a manter ela nesse nível abaixo do dano econômico. Então, vou iniciar falando um pouco sobre as principais pragas da cultura da cana. Quando a gente fala em manejo integrado de pragas, né, a gente pode utilizar várias técnicas, vários manejos, né, para o controle das mesmas. O método cultural é um deles, que consiste aí na trituração mecânica de restos culturais da palhada, né? Pode ser feito aí na época do plantio ou utilizar variedades resistentes. Dificilmente a gente vai ter aí um grande número de variedades resistentes a todas essas espécies de praga ou nematóides importantes aí para a cultura. Então, a campo, o que a gente encontra é cultivado aí um grande número de variedades em diferentes ambientes de produção e cultivados em diferentes épocas, né? E a gente também vai ter também diferentes épocas de colheita. Então, por isso é um pouco complicado, né, esse tipo de manejo cultural. Mas não significa que não possa ser feito. Quando a gente fala ainda em manejo integrado de pragas, a gente pode falar sobre o tratamento dos rebolos ainda no plantio, né? Principalmente quando se trata de controle de pragas de solo e pragas iniciais aí da cultura da cana-de-açúcar, né? A gente pode também fazer o uso de controle biológico, né, com inseticidas biológicos ou através do uso de inimigos naturais. Então, é um conjunto de técnicas para manter a fitossanidade da lavoura. A gente pode também fazer o controle por comportamento, né? Ou seja, usar hormônio, feromônio, né? No caso, para fazer a atração desses insetos, né? Através de armadilhas. Ou até mesmo controle químico. E a gente precisa só ter o cuidado com a seletividade dos inseticidas, né? Para saber se a gente vai ter um controle eficiente ou não. Uma das principais pragas da cultura da cana é a broca da cana, a Diatreia sacaralis. Ela ocorre em todo o território nacional, provoca a morte da gema apical, o dano do coração morto, né? São danos aí que vão no interior do colmo, causam uma podridão vermelha, né? E dependendo das condições ambientais aí, pode ocorrer até 4 gerações por ano de Diatreia sacaralis, né? Então, ela vai sair, completar o seu ciclo biológico 4 vezes aí durante o ano, né? Então, a gente tem aí 66 dias, o ciclo biológico total da diatreia, né? Isso pode causar um dano econômico considerável nas lavouras. Os ovos vão ficar aí
nas folhas, geralmente na parte inferior, né? E as lagartas têm 3 pares de pernas, né? Torácicas, 4 pares de falsas pernas abdominais e 1 par de falsa perna anais. Peço desculpas aí que tem um erro no meu slide. Torácica está escrito errado. Considerem aí, galera. Então aqui mais uma imagem, né, do dano no interior do colmo causado pela diatreia. O sintoma, conhecido como coração morto devido à morte da gema apical, né, causada pela mesma broca. Para a gente saber qual é o dano econômico, a gente precisa fazer o levantamento populacional. Quando a gente deseja fazer a aplicação aí de inseticidas, a gente precisa fazer por talhão uma amostra de 125 colmos, coletados em 5 pontos, ou 20 colmos por hectare. Conta-se os entrenós totais e os entrenós brocados, ok? Para fazer esse levantamento. É preciso anotar as brocas pequenas, com menos de 1,5 cm, as brocas médias e grandes, com mais de 1,5 cm, as pulpas, né, as crisálidas e os parasitóides encontrados. E aí se faz a marcação numa planilha, né, para saber qual é a quantidade de brocas, né, de ataque que nós temos, qual é o dano econômico que ocorre. O controle, né, é quando a intensidade de infestação, ou seja, essa porcentagem de entrenós brocados em relação aos entrenós totais, né, estejam conforme essa tabela. Se tiver até 5%, né, então o nível de infestação está baixo. Se tiver entre 5% e 10%, o nível de infestação está médio. E se tiver entre 10% e 20%, o nível de infestação está muito alto. Acima de 20% está muito alto, né? Então, de 10 a 20 alto e mais de 20% muito alto. Então, precisa se contar, né, os entrenós totais e os entrenós brocados e multiplicar por 100 para saber esse percentual de infestação. O nível de controle é quando a gente tem aí 3% ou mais de canas com lagartas vivas, né? Usar sempre que possível variedades existentes ou tolerantes e eliminar as plantas hospedeiras mais próximas aí ao canavial. Tem muita controle biológico, tem sido feito muito controle biológico com Coccopesia favipes, né? Que ela é uma vespinha parasitoide que completa aí seu ciclo de vida sempre associado à lagarta da diatreia, né? Esse parasitismo se inicia quando uma picada dessa vespa deposita aí grande parte de ovos no interior da lagarta e esses ovos eclodem larvas que vão se alimentar lá no interior da lagarta, que por sua vez essa lagarta vai acabar morrendo sem conseguir completar aí seu ciclo de vida, né? Então as larvas são branco-leitosas, né? São facilmente observadas nas extremidades do hospedeiro, de 1 a 2 dias depois que ela está nesse estágio, né, de infestação. Elas migram para fora do corpo, passam para a fase de pulpa, e essas pulpas são revestidas por esse casulo de coloração branca, essa massa branca aí. Depois de alguns dias emergem novos adultos, né? E eles têm um comprimento bem diminuto, de 2 a 3 milímetros, né? São pretinhos e logo após o nascimento se acasalam, né? E começam a procurar novas lagartas para deposição dos seus ovos, né? E assim o controle biológico é feito. O levantamento populacional da broca para liberação de Coccopesia flavipes pode ser feito em canaviais, deve ser feito em canaviais em estágio vegetativo, né? Geralmente aí 6 pontos para cada 2 metros por hectare. Coleta-se e anota todas as formas biológicas da broca e dos parasitóides encontrados. Leva para o laboratório para a obtenção do parasitismo, né? Então, são caminhadas, né? A cada 15 em 15 metros, né? São dados aí de 20 passos a 30 passos para ser feito os pontos de coleta, né,
E nesse outro esquema, a gente consegue ver o esquema de liberação da costésia no sistema de 8 pontos por hectare, né, com copinhos aí com aproximadamente 750 vespinhas, né? Então, esse é o controle com cotésia. Mas pode ser feito também o controle com tricograma. Normalmente aí se libera 15.000 vespinhas por hectare, nas mesmas condições ambientais aí da Cotésia flavipe, né? É uma outra vespa. Aí tem também um outro esquema, né, para liberação do tricograma no canavial, né? A liberação é um pouco mais estreita, né, de 20 em 20, enquanto o da Cotésia é de 25 em 25, né? Mas basicamente essa é a diferença. Quando que a gente deve controlar a broca, né? Qual é o nível de dano econômico? Quando devo controlar? Antigamente era acima de 3%, hoje é muito menos, né? Até acima de 1%, a tolerância é zero para a broca, por conta que ela atinge e causa dano econômico na parte que é a principal parte da cana, que é o colmo, que é da onde vai extrair o caldo, né? O mosto. E quando a gente deseja fazer aí o controle com cotésia, né? Antigamente aí se liberavam populações quando tinha aí encontrado uma acima de 2.000 lagartos por hectare. Hoje as liberações já são de cotésia para haver um controle eficiente, quando já tem encontrado 100, de 1.000 a 800 lagartas por hectare, né? E caso deseje fazer o controle químico, quando a gente tiver aí de 3 a 5% de colmos com broquinhas, né? Uma outra praga também consideravelmente importante é a broca gigante, né? Ela causa galerias, destruição também do colmo, reduz o poder germinativo, podridões. Essas lagartas têm 8 centímetros de comprimento e 1,2 centímetros de largura, né? Então elas são bem grandes. Aqui são adultos, né? Que tem essa coloração com manchas e faixas transversais, né? E elas possuem uma postura na touceira, bem na época chuvosa, né? Aqui um colmo, né? Atacado por essa broca gigante, né? Uma vista de cima de uma touceira de cana. Então aqui a gente consegue ver, né? Ela bem no ato do dano. Então a galeria, né? Que provoca bem grande, né? Então bem complicado. Aqui são larvas e pulpas, né? Então da broca gigante. Aqui uma diferenciação entre as galerias causadas pela broca da diatreia, à esquerda, né, lá no alto, e para uma broca gigante ao centro, né? Então a gente vê a diferença bem evidente. Aqui o dano do coração morto, né? Ambas vão causar esse mesmo problema, tanto a diatreia sacaralis como a broca gigante. Após a colheita, né, ela permanece no rizoma, então o melhor controle é a destruição da soqueira e dos restos de cultura quando encontra esse tipo de lagarta, né? Ou a captação das lagartas, captura de adultos, né? Porque o controle químico não tem sido eficiente. Quando a gente fala aí de outras pragas importantes da cultura da cana, temos a cigarrinha da raiz, a Manna-Harva fimbriolata. Os ovos encontram-se aí nas bainhas secas ou sobre o solo. Ela ocorre também em toda a região do Brasil, né? Aqui a gente tem um macho e uma fêmea de Manna-Harva, elas se encontram sempre nessa espuma, né? Então essas ninfas se fixam aí nas raízes, né? Sugam a seiva e produzem essa espuma, essa exudação que vai fazer um abrigo, uma proteção para elas. Então, a falta de umidade prejudica essa formação de espuma. Então, se a falta de umidade afeta a formação de espuma, então essa praga deve receber uma atenção especial, então, no período chuvoso, né, que é onde a gente vai ter maior umidade na lavoura. Os adultos da Manna-Harva sugam a seiva, injetam toxina. As ninfas, né, causam a morte das raízes, a morte do perfil, encurtamento do entrenó, brotações laterais, rachaduras de colmos, né? Então, são vários sintomas de ataque da cigarrinha.
Ela causa também uma redução no teor de açúcar, né? O açúcar recuperável, né? O açúcar total recuperável diminui. Deixa toxina nas raízes. É predominantemente na região Nordeste, né? Então, geralmente aí a gente faz aí 10 pontos por metro de talhão amostrado. A gente, logo após as primeiras chuvas, se faz a amostragem para determinar o nível de dano econômico das cigarrinhas, né? Porque logo após, assim, os primeiros 20 dias da chuva, começam a aparecer já as ninfas, né? Então, se coleta geralmente 6 pontos por hectare, de pontos de 2 metros, anota-se o número de adultos e ninfas nas raízes, né? Então, se faz também um levantamento populacional, né, por talhão, né, por variedade e a quantidade de insetos encontrados. Tanto a Manarrava fimbriolata como a Manarrava posticata, né, ambas elas podem ser controladas pelo fungo Metarrhizium silope. Pode-se utilizar aí de 200 gramas por hectare de fungo para cada 250 litros de água. Esse fungo ele entra em contato com o inseto, penetra na cutícula do inseto, coloniza aí os órgãos internos, né? E para se alimentar e acaba matando, né, a cigarrinha. Ele é muito eficaz contra ninfas e adultos e tem um desempenho de controle semelhante ao controle químico e não agride o meio ambiente, tem baixo custo e também é de fácil aplicação. A cigarrinha da folha, né, e da raiz também pode ser controlada através da destruição da palhada ou através da utilização de variedades resistentes ou tolerantes. Quando, né, eu devo controlar qual é o nível de dano econômico das cigarrinhas, das pastagens, né, da cigarrinha das raízes, no caso, né, da cana-de-açúcar, porque ela ataca também pastagens. Então, em canaviais de até 4 meses, quando a gente encontra de 3 a 4 ninfas por metro, em canaviais de 4 a 7 meses, quando a gente encontra aí de 5 a 6 ninfas por metro, né? E em canaviais aí com mais de 7 meses, quando a gente encontra aí de 10 a 12 ninfas, né? Para quem usa inseticida químico, o nível de controle é semelhante ao nível de dano econômico, e já para quem usa o fungo, o nível de controle é um pouco menor, né? Outra praga importante é o migdolus, que também causa grandes problemas. É uma praga de difícil controle. Ele é uma praga onde a larva é de solo, né, que fica aí no mínimo 2 anos no solo. O adulto vem à superfície somente para o acasalamento, né? Ataca geralmente em reboleira. Primeiramente ele se alimenta das raízes, né, e depois sobe até os rebolos. A melhor forma de controle é a eliminação das soqueiras de uma gradagem pesada para exposição dessas larvas que estão aí enterradas ficarem expostas, né? E assim haver o controle. Inseticida à base de fipronil quando plantio ou nas soqueiras é um jeito de controlar também. O bicudo da cana-de-açúcar, né? Também é muito importante. Eles têm aí tanto o Metamasions hemípteros como cefanóforos leves, tem essa coloração aí rajada, né, com manchas pretas bem visíveis, um é alaranjado e o outro não, né? Eles põem ovos, geralmente nos orifícios abertos aí pela brocas, né, ou pela broca diatreia ou pela broca gigante, né? E provocam aí rachaduras do colmos e outras lesões físicas, né? A capacidade de postura é entre 60 a 70 ovos, os adultos caminham bem lentamente, né? Mas consegue fazer a dispersão em longas distâncias, né? Principalmente quando o transporte de mudas procedente aí de local infestado, né, é levada para um outro lugar, porque a capacidade de voo do bicudo da cana ele é restrito, então somente com mudas infestadas mesmo para alcançar longas distâncias, né? Já as fêmeas, quando são fertilizadas, elas
podem ser transportadas junto às palhas, junto às mudas, né? E pôr suas posturas nas extremidades das mudas cortadas por meio aí das colhedoras, ou no transbordo, ou pelos implementos que transitam de uma área infestada para outra. E assim provoca a sua dispersão. Esse aqui são imagens dos adultos, pupas e larvas, né, do bicudo da cana, né. Eles causam vários prejuízos, tanto na cana-planta como na cana-soca. Os sintomas são amarelecimento da planta, aparecimento de cana morta na touceira, falha na rebrota, no caso das canas-socas, e um acúmulo de serragem bem na abertura de galeria, que é normalmente maior do que o da Diatrex acaralis. Então, os níveis de infestação, quando a gente encontra aí até menos de um adulto na armadilha, o nível é baixo, né? Quando a gente encontra aí de até 2 adultos, o nível é médio, né? Até 3 já é um nível alto, e mais que 3 já é um nível muito alto, né? É possível fazer o controle, né, depois de feito uma amostragem, 10 touceiras aproximadamente por hectare, após a colheita, obviamente. Armadilhas com inseticidas, isca com rebolo, né, de cana, por exemplo, de 20 a 25 centímetros, né, rachada e impregnada por caldo inseticida, né. O controle com Beauveria baciana também tem sido muito utilizado. Utilizar sempre mudas sadias, obviamente, na formação das lavouras, e o controle químico com fipronil, entre outros aí, também são muito utilizados. É possível fazer essas amostragens dessas pragas de solo sempre na época seca e fria do ano, logo após a última colheita, antes da reforma do talhão. 6 pontos por hectare, não tem muito estudo sobre isso, né? Pontos aí, se cava covas de 50 por 50 por 30 na linha da cana, para poder procurar essas larvas, né? Anota-se os dados na ficha apropriada, como os demais, conforme eu havia dito, né? E faz a nota da população e avalia o dano nos toletes e na toceira. Então, fazem covas para procurar, né? Porque é uma praga de solo. Bom, vamos entrar agora no aspecto das doenças da cana-de-açúcar, né? Para fazer o manejo integrado das doenças, é necessário fazer o que a gente chama de hogging, que é feito em outras culturas, como na fruticultura, é muito comum. Mas na cana-de-açúcar também não é diferente. É a realização de uma inspeção, né, dentro do canavial, e a eliminação de canas de outras variedades, né, ou touceiras que têm sintomas de doenças. Então, é feito essa caminhada, essa inspeção regularmente, e são efetuados aí para reconhecer e eliminar plantas que a gente não deseja. Pode ser feito o arranquio com enxadão ou com herbicida nos ponteiros, né? Recomenda-se aí fazer essa operação pelo menos 3 vezes, né? Aos 2 meses após o plantio, aos 4 meses após o plantio, né? E 6 meses após o plantio, né? As principais doenças da cultura da cana, a gente tem o carvão, o mosaico e as caudaduras das folhas, é que nós vamos ver agora, tá? Que essa imagem é um canavial apresentando boa sanidade. O carvão é uma doença fúngica, né, que definha totalmente a touceira. O sintoma, né, é esse chicote bem no apêndice, na região do colmo, bem característico. O controle são com variedades resistentes ou plantio em solos que não estejam contaminados. A retirada de plantas com esse sintoma no hogging é muito utilizado. Antigamente, esses chicotes eram retirados e ensacados, né? E as touceiras eram eliminadas. Mas hoje já é feito um tratamento, né, de controle com o rebolo na imersão por durante 10 minutos, né, com produtos à base de triazol, tá? O mosaico, uma outra doença, já é causada por um vírus, né, é uma doença virótica, é a transmissão por mudas contaminadas e o vetor também é o pulgão. Os sintomas são mais visíveis nas folhas mais jovens, né, e em variedades que são mais suscetíveis
e também é visível nos colmos. Então aqui é uma imagem do mosaico mostrando o sintoma característico aí, com essa coloração verde amarelada, né? O controle é, além de variedades resistentes e tolerantes, associado ao Hogging, né? Nos viveiros de muda e também já no momento do plantio comercial. Outra doença muito importante é a escaldadura, causada por uma bactéria, pelas xantomonas, né? Os sintomas são as estrias brancas longitudinais que vão aí se estendendo do limbo e podem descer até a bainha, né? Aparecem nas folhas. Quando a gente tem um sintoma agudo, né? Já aparece aí na brotação lateral e nas gemas basais. O controle pode ser feito com Hogging, que é a eliminação dessas plantas com sintomas de doença, variedades resistentes, né, ou tolerantes, e também a desinfecção dos instrumentos de corte, né, e a utilização, obviamente, de mudas sadias. Aqui, né, são sintomas no colmos maduros, né, que ocorre aí essa alteração na coloração dos vasos, tá, condutores, na região do nó, principalmente. Outros problemas que ocorrem na cultura da cana são os nematóides, que chegam a causar aí até 50% da perca da produtividade no primeiro corte e nos cortes subsequentes aí até 20% de perca na produtividade, né? E eles têm uma redução aí da longevidade da soqueira. Então, uma soqueira aí para ter 5 anos pode ter um pouco menos tempo, né, de corte. Esses são os principais nematóides, né, que ocorrem, né, na cultura, o Meloide incógnita e o Prateolenchus zeae. Geralmente ocorre em reboleira, né, essa é uma característica do ataque de nematóide. O controle é com variedades resistentes e tolerantes, né, pode ser feito a lavagem das máquinas dos implementos agrícolas, né, a rotação de cultura, especialmente quando se for fazer a reforma, né, do canavial, ou o controle químico, né. A lavagem de máquinas e implementos evita, né, a transferência de nematóide para áreas que ainda não foram infectadas, ou batalhões ainda que não foram infectados. O controle químico pode ser feito aí à base de carbofurano, né, ou entre outros produtos aí, furadão, né, e que são aí os mais conhecidos. O uso de variedades resistentes, então aqui a gente consegue ver, né, quais são as variedades, né, do Instituto Agronômico de Campinas, do rubizensis, né, que são tolerantes e suscetíveis ou hipersensíveis, né, aos nematóides, ok? A fitossanidade é um aspecto importante, como eu havia falado, é importante que faça a desinfecção dos instrumentos de corte, né, para impedir aí a disseminação não só de nematóide, mas de várias doenças sistêmicas aí da cultura da cana-de-açúcar. Pode ser feita aí uma solução com cloreto de benzalcônio para diluir em 2 ml para cada litro de água para fazer a desinfecção aí das ferramentas de trabalho antes do início do trabalho diário, ou ao mudar o talhão, ou ao mudar de variedade, né? Ou nas interrupções dos turnos de trabalho mesmo. Bom, faz parte do manejo integrado manter também a lavoura de cana livre de infestação de plantas daninhas, né? Então, uma lavoura infestada de plantas indesejáveis, né, não é o ideal. A competição com plantas daninhas da cana-de-açúcar ocorre a redução do perfilhamento, chegando até 80% de redução do perfilhamento, né? Consequentemente, uma redução da produtividade dos colmos e da quantidade de sacarose, né? E aí a longevidade do canavial fica comprometida, né? Ela é menor. A competição com as plantas daninhas também vão causar dificuldades na colheita, né? Vão prejudicar a qualidade da matéria-prima, porque vai ter bastante impureza, né? Outras plantas que não é o colmo, né? E aumenta também a incidência de pragas e doenças, ok? Por isso é importante fazer o manejo integrado.
controlar as plantas infestantes para que a gente, de certa forma, acaba controlando a incidência de pragas e doenças, né? Aqui tem uma tabela com as principais espécies infestantes sobre a cana, né? A braquiária, capim-colonhão, né? Capim-colchão, né? Capim-marmelada, né? Inclusive essas plantas, como eu havia dito, são hospedeiras de algumas doenças, né? Como escaldadura, mosaico, né? Que são muito importantes na cultura da cana-de-açúcar. É possível fazer o controle preventivo, ou seja, a limpeza de maquinários e implementos para que não traga semente de plantas infestantes para dentro de áreas que não estão com a incidência das mesmas, manter, né, canais de vinhaça ou irrigação livre de plantas daninhas, sempre bem controlados, né, mudas sadias, né, e controlar as áreas ao redor, as áreas adjacentes ao cultivo de cana-de-açúcar. É possível fazer o controle cultural com variedades que sejam competitivas, que tenham um rápido desenvolvimento e aí consegue expandir bastante a sua área foliar e aí, por conta dessa expansão e sombreamento, diminui a infestação de plantas indesejáveis. O uso de plantas de mudas sadias, livre de doença, resistente à doença virótica, também é uma alternativa, porque aí, consequentemente, elas vão se desenvolver mais rapidamente. Uma adubação nitrogenada, que vai auxiliar lá no perfilhamento das plantas, fazendo que promova um fechamento mais rápido da lavoura, também vai acontecer o abafamento, né, das áreas e a menor infestação de plantas daninhas. E quanto menor o espaçamento, mais fácil o controle. Porém, quando a mecanização, né, ela é limitada, ela começa a limitar a mecanização. Então, a utilização aí de espaçamento inferiores a 1,20 m é mais para pequenos produtores, como a gente já viu isso, acho que em outras aulas, né? E plantio na época adequada, também é um jeito de fazer o controle das plantas indesejáveis aí na cana-de-açúcar, né? Também dá para ser feito o controle químico ou o controle mecânico, né? O controle físico é a utilização aí de algum material inerte, como palhada, para sistema de plantio direto, né, para o controle das plantas invasoras, principalmente quando é feito logo após a colheita da cana crua, né? Então a palhada toda fica e aí promove o controle das plantas invasoras, né? Aqui o uso de controle químico, né, na cultura da cana. Pode ser feito esse controle, é preciso atentar essa regulagem de pulverização, é preciso atentar essa velocidade do vento, para que não ocorra deriva, né? A umidade relativa do ar, né, para que haja uma boa eficiência dessa aplicação, e as plantas daninhas, se elas estão sob esse estresse hídrico, né? Aqui são os principais herbicidas recomendados para o uso da cana-de-açúcar, né? Então a gente tem aí de 2,4-D até o glifosato, né? Então são vários usos, tanto de pós-emergência como pré e pós-emergência, ok? Bom, o que eu tinha para falar era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. A ideia não é se prolongar, mas sim conseguir dar continuidade aí ao conteúdo. Até o próximo momento aí da nossa aula.